Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Muito bem, Fofoletes. Gráfico na tela do Bitcoin. Vamos pegar aqui. Gráfico na tela do Bitcoin. Nós temos aqui CoinMarketCap com leve alta, né? Conforme esperado, desde ontem, desde o vídeo de ontem, eu comentei que eu espero que o preço do Bitcoin suba primeiro para depois se liquidar abaixo e fazer um reteste de fundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o medo dos investidores do mercado tradicional e do mercado de risco, né? Estarem migrando, então, para o mercado de investimentos em papéis mais estáveis, como a compra de dívida pública americana ou o famoso Tesouro Americano, em troca de possivelmente uma promessa de taxas mais altas e recompensas mais altas após 5 anos de investimento. Nós temos aqui, Fofoletes, então, um mercado com as altcoins subindo, reagindo positivamente junto com o Bitcoin. Isso significa, na minha opinião, que a queda ainda não acabou, porque quando as altcoins acompanham o Bitcoin, na minha visão, isso significa que o mercado ele está com um pequeno ânimo, né? Uma pequena alta, quando ela retoma com, às vezes, olha, 16%, por exemplo, na Phantom, nas últimas 24 horas, a tal da eCash, que acho que é o Bitcoin Cash, também subindo aí alguma coisa. Não, Bitcoin ABC, agora eu não lembro qual que é a variação desse Bitcoin aí. Aí nós temos soluções de segunda camada subindo também 10% nas últimas 24 horas. A Curve aqui, a Convex Finance também. Então nós temos a Curve Protocol, 14%. Então, quando a gente vê essas altcoins subindo violentamente, à medida que o mercado fica levemente mais positivo e mais otimista, isso significa que, na minha opinião, ainda estamos dentro daquele período de lateralidade, acumulação, que provavelmente o preço do Bitcoin pode buscar os 34, 35 mil dólares primeiro, as altcoins podem acompanhar o Bitcoin para depois cair um pouco mais, né? E retestar o fundo anterior. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre o S&P 500 e sobre essa métrica que a gente vem utilizando para localizar uma possível recessão. Bem, pessoal, lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, eu estou em Nova York, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me atentou muito, que me chamou muita atenção, foi quando eu estive em Miami e Orlando, antes de vir para cá, eu percebi a quantidade de, de lojas e principalmente restaurantes, bares, com a plaquinha de hiring, né, a plaquinha de contratação. Se eu não me engano, esse é o segundo ano consecutivo com menor índice de desemprego nos Estados Unidos. Então, o nível de desemprego está bem baixo. Significa que a economia está ainda aquecida e que a produção ainda é elevada e que supostamente, né, aquela taxa de crescimento através do quantitative easing, né, da impressão e injeção de dólares infinitos do S&P 500, do Federal Reserve nos últimos 2 anos, deu certo, a economia aqueceu, a produtividade aumentou realmente, a quantidade de pessoas e empresas que estão contratando. Eu olhando em Orlando, cara, eu via pessoas no semáforo, tipo, pedindo emprego e tal, mas eu acho que são pessoas que têm os papéis, né, não têm os papéis corretos para poder ter um emprego, porque deve ser alguém que passou a fronteira ou coisas do tipo. Porque, cara, a quantidade de lojas e de restaurantes que estavam contratando pessoas é um negócio absurdo, cara. Hoje eu acho que muitos brasileiros poderiam vir para Orlando, por exemplo, e seriam facilmente contratados por esses restaurantes ou essas lojas, porque a mão de obra aqui está bem difícil de encontrar e tem muita oferta de emprego aqui. Então me chamou muita atenção isso, né. Eu também questionei como é que tá a vida dos Ubers aí, eu perguntei para os Ubers como é que tá, cara, o Uber que aqui ganha em média R$40.000, né. Então o Uber aqui ganha $7.000 por mês, $8.000 por mês, e tem uma demanda muito grande aí por Uber aqui, tá. Tanto que aqui em Nova York mesmo, às vezes para tu chamar um Uber aqui demora um pouquinho para você ser atendido. Então eu vejo que tem uma demanda muito grande
para determinados postos de trabalho, né, para determinadas funções de trabalho. E aí eu reitero, digo aí para quem quiser possivelmente vir para os Estados Unidos e arranjar trabalho, provavelmente essa é uma fase que você consegue com mais facilidade, tá? Porque a injeção de dólares foi tão grande que, tirando essa questão dos portos, né, desse travamento nos portos, que está impactando diretamente aí na cadeia produtiva de diversos países, aqui nos Estados Unidos eu ainda não vejo isso acontecer com tanto risco como, por exemplo, no Brasil, tá? Pois bem, senhores, então nós temos o S&P 500 o seguinte, nós tivemos um suporte diagonal perdido recentemente que foi testado como resistência. Isso significa que o S&P 500 ou as 500 maiores empresas dos Estados Unidos ainda estão perdendo valor. Por que elas estão perdendo valor se toda a economia ainda está aquecida desde do Covidão? Porque o mercado especulativo, o mercado de ações, ele é um mercado que ele tenta se antecipar a problemas futuros. Então, por exemplo, existem investidores, deixa eu só diminuir a luz aqui que está muito forte. Existem investidores que estão acreditando que o próximo semestre vai ser que os Estados Unidos vai entrar em recessão, por exemplo, que a economia americana vai entrar em recessão. A própria Casa Branca, acho que é a Casa Branca, deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tinha separado aqui, Fofoletes. A própria Casa Branca já reitera, né, que a gente pode sim estar em uma perspectiva de preocupação com inflação para uma mudança de perspectiva de preocupação com uma possível recessão, tá? Então existem 4 razões aí principais pelas quais alguns investidores estão avaliando o risco da economia dos Estados Unidos estar à beira de uma recessão. Então, a primeira coisa é o Banco Central americano aumentando os juros. Então, aumentando a taxa de juros, ele estimula a redução dos investidores de risco procurar por investimentos mais voláteis, como o mercado de ações, por exemplo, e migre para renda fixa, que está pagando super bem, ou que vai pagar cada vez melhor à medida que a taxa de juros aumenta e eleva. Porque basicamente você vai comprar a dívida americana e em troca disso você recebe em 5 anos um percentual sobre o seu investimento. O mercado também acionou a opção de vender tudo, porque o mercado se antecipa a possíveis problemas, então tudo que acontece, tudo que o mercado se antecipa ao que pode acontecer, acaba resultando no preços e também no interesse de investimentos em mercados de ações. Então, se eles têm a expectativa que o segundo semestre a gente pode enfrentar uma recessão por conta do controle da inflação, através da elevação da taxa de juros, o mercado de ações começa a vender meses antes a recessão acontecer. E aí, quando acontece possivelmente a recessão, a diminuição de emprego e assim por diante, a redução da cadeia produtiva das coisas, a gente vê então uma retomada de entrada de investidores no mercado de ações tentando comprar fundo, né? Então, basicamente, a gente está tendo essa queda justamente porque a expectativa é que o segundo semestre nos Estados Unidos seja ruim, tá? Então, o mercado de títulos. Então, basicamente, quando os investidores não gostam tanto de ações, eles geralmente mudam para os títulos. Então, tesouros seguros do governo, que estão sendo vendidos, né? Os rendimentos do Tesouro de 10 anos chegaram a 3% esse mês, pela primeira vez desde 2018. Então, isso acontece normalmente quando o Fed aumenta a taxa de juros, tá? E também o fator da guerra, que é a preocupação também em relação aos impactos da guerra e, ao mesmo tempo, também a simplesmente problema que estão tendo aí nas cadeias de produção através aí da paralisação dos portos chineses, onde a exportação chinesa ficou travada por um tempo ou reduzida em 30%, tá? Foi reduzida até 30% aí da produção. Pois bem, Fofoletes, então a Casa Branca reconhece um risco de recessão, né?
enquanto a gente vive ainda a tentativa do controle da inflação. Se a gente pegar os gráficos de análise de sentimento do mercado aqui tradicional, eu tenho o Sentiment Trader, né, que é análise de sentimento aí, onde ele pega várias variáveis. O risco de bear market é o maior visto nesse índice nos últimos 20 anos. Então, eu já trouxe esse indicador para vocês. Então, o que acontece? Nós estamos hoje no topo do risco de bear market, tá? Baseado em vários indicadores. Então, basicamente é um indicador criado pela Goldman Sachs. Ele usa, então, 5 inputs fundamentais, né? Que é a taxa de desemprego, a produção, a curva de inflação e, basicamente, o profit... como é que é o nome? Não é profit loss, é o... Putz, agora eu esqueci. Bom, basicamente nós temos, então, hoje o pico, né, do risco de bear market na história do S&P 500. Então, mesmo que o S&P 500 no macro, no longo prazo, ele sempre tem tendência de alta, porque a tendência é que a economia sempre vai ser expansiva, principalmente quando a gente fala de capitalismo, né, selvagem, é que a produção sempre vai aumentar, que o número de habitantes sempre vai aumentar, que a utilização de produtos, a produção de coisas vai sempre aumentar. Então, geralmente, se você pega o gráfico do S&P 500 no curto prazo, você até pode se assustar um pouco com as quedas, mas se você pegar todo o período, né, você vai ver que é sempre dentro de uma crescente, e o que nós estamos vivendo nesse último ano é um pequeno risquinho para baixo, assim como aconteceu várias outras vezes dentro desse ecossistema de alta infinita, tá? Então, sim, supostamente a gente teria aí uma oportunidade de comprar no desespero das pessoas, tá? O mercado também aqui, esse indicador AAII aqui, ó, Bulls, tá? Ele mostra para nós qual o nível de sentimento dos investidores aí do mercado tradicional. Então, o sentimento dos investidores é de pânico. Então, quanto mais abaixo nessa linha verde, nós estamos em uma condição sentimental de sobrevenda, o que significa que, para quem gosta de comprar na depressão, no desespero, no medo insano dos investidores, esse seria um excelente momento de compra, tá? Porque a expectativa desses investidores é de que o mundo vá pegar fogo no próximo semestre. Nós temos raras as vezes que ele toca a cada 2 anos ele toca dentro dessa região verde, geralmente isso é um dos fundos também dos investimentos no S&P 500, por exemplo, ou nas 500 maiores ações. Então, nós temos um sentimento completamente de medo pleno pelos investidores. Então, isso está estimulando essa troca de mãos, essa saída aí do mercado volátil. E assim como o mercado volátil, ou o mercado de ações tradicional, os investidores dos mercados tradicionais antecipam possíveis quedas, eles também antecipam possíveis recuperações, tá?